Grécia Antiga. O berço da civilização ocidental. Por mais de 1000 anos, esse povo forte e carismático desenvolveu os mais avançados feitos tecnológicos que o mundo já vira. So you have the appearance of a new generation of thinkers. And you have a reason to build things, to understand nature, to create technology. Obras de engenharia tão impressionantes que os povos antigos acreditavam que haviam sido construídos pelos deuses. One thing that we should really wonder is how on earth these people managed to lift these truly huge, gigantic stones. Essas maravilhas tecnológicas foram estimuladas por líderes cuja sede de grandeza uniu um povo e os lançou às alturas de um império. Mas essa brilhante explosão de cultura e criatividade sucumbiria vítima de batalhas ferozes que lançaram irmão contra irmão. Duelos mortais que levariam ao fim de uma era de ouro. Construindo um império. Grécia. Setembro de 480 a.C. Amanhecia na ilha de Salamis e sobre o estreito canal que a separava da Grécia. O mar calmo não dava sinais da grande batalha que estava prestes a começar ali. Mas no fim do dia o Mediterrâneo estaria vermelho, tinto de sangue. Em jogo, nada menos do que o futuro e a independência da Grécia, um país de ilhas e cidades-estados que estava fora do alcance do maior império do mundo conhecido, a Pérsia. Persia was the world superpower of its day, enormously wealthy, enormously self-confident, the greatest multi-ethnic, multicultural empire the world had seen. No horizonte, uma força invasora de proporções épicas. ...700 navios com 150 mil guerreiros determinados a anexar a Grécia ao seu império. Mas um grego estava alerta e pronto para a batalha. Seu nome, Temístocles, um almirante e político ateniense que há anos se preparava para esse momento. But going up against Persia, the world's greatest superpower of the time, would be no day at the beach for Themistocles. Hello, I'm Peter Weller. First of all, the Greek naval fleet was outnumbered 2-1. Second of all, Themistocles faced the almost insurmountable problem of trying to unite a completely disparate and contentious group of warriors into one command. You see, the good news about the civic development of ancient Greece was the city-state. Each of these city-states was sort of a self-contained, self-reliant mini-country within Greece. But the bad news about the civic development of ancient Greece was the city-state. Because inasmuch as each of these city-states sort of spoke the same lingo, worshipped the same gods, there was really no sense of a national unity, and their only priority was their own particular regional and cultural agenda. At best, they didn't get along. At worst, they were violently at each other's throats. Se existia alguém que podia unir os atenienses, esse alguém era Temístocles. Um homem que não vinha da aristocracia e não se envergonhava que seus conterrâneos soubessem disso. He was always an outsider, and he saw himself as an outsider, and he prided himself on his lack of polish. He said that he might not know how to tune a lyre or to sing well, but he knew all you needed to know to make a city great and free. Não era a primeira vez que Temístocles enfrentava os persas. 10 anos antes, uma força persa menor invadira a Grécia pela primeira vez e lutara contra os atenienses e seus aliados na cidade de Maratona. Agora Temístocles levaria aquela experiência para Salamis e concentraria sua estratégia em uma falha que ele detectara na máquina de guerra persa, a marinha. He understood that the water was not the Persians' natural element. Persia was a land power. In fact, Persian religion considered salt water to be demonic. Temístocles queria que os gregos construíssem uma marinha diferente de tudo o que o mundo já vira.
O trabalho começou imediatamente em um ritmo intenso para construir uma frota de 200 triremes, o navio mais mortífero do mundo antigo. Trireme's about 130 feet long. It's light and sleek, and it's tipped with a wooden ram covered in bronze at the water level, and that is the offensive weapon of the trireme. Might think of the trireme actually as a guided missile. O trireme consistia de 170 remadores em 3 níveis separados. 62 no nível mais alto, 54 no meio e 54 no mais baixo. No nível mais baixo, os remadores sentavam-se tão baixo no porão do navio que seus remos ficavam a apenas 45 centímetros acima da linha do mar. So you have a ship, a wooden ship, that is powered from the oars. It can go up to 8 knots, or 9 knots, which is an amazing speed for the ancient world. And it can attack like a missile. And the rowers, of course, have to learn how to work as a team. They have to learn to row together in unison, which is an easy thing to begin to do, but a very difficult thing to master. A frota de triremes de Temístocles ficou pronta em poucos anos e no tempo exato. Na primavera de 480 a.C., a Pérsia lançou um maciço ataque contra a Grécia. Temístocles sabia que a frota persa era maior que o conjunto da frota grega na proporção de 2:1. Então ele engendrou um plano simples, mas ardiloso para manter os gregos unidos e nivelar as forças. He had to turn a disadvantage into an advantage, the fact that he had fewer ships than the Persians. So he had to lure the Persians, if you like, into such a battleground that they could not advance the whole ranks. So he can actually concentrate their power and strike it. So the best place that he could do that was at the Straits of Salamis. Temístocles engendrou um ardil para atrair a frota persa aos estreitos de Salamis. Themistocles was a very cunning man, a great trickster. Themistocles knew that the Persians preferred to win battles through diplomacy, through intimidation, and through buying traders. Na véspera da batalha, ele mandou um serviçal de confiança para o campo persa. O serviçal fez o papel de traidor, contando ao rei persa que os gregos estavam desorganizados e que se os persas enviassem seus navios à noite, poderiam surpreender a marinha grega pela manhã. Os persas morderam a isca. And so at dawn, the Persians discovered to their shock that the Greek fleet, instead of being about to flee, was getting into battle formation, and that they, the Persians, would have to fight. So it was a perfect setup of a battle by Themistocles. 200 triremes, movidos por 34.000 remadores gregos, se dispuseram em linha, não cedendo espaço para os persas manobrarem nos estreitos. A armadilha funcionou perfeitamente. Os ataques se mantiveram pelo dia todo. Os triremes gregos cercavam os navios persas e depois arremetiam com suas vigas dianteiras. And the Persian officers died in unusually high proportions. A batalha foi tão confusa, caótica e apavorante que ao fim do dia os gregos sequer tinham certeza de terem vencido. Mas os milhares de cadáveres inimigos nas praias de Salamis revelavam uma decisiva vitória grega. Algumas fontes históricas afirmam que os persas perderam 200 navios e os gregos 40. Os persas que não tinham se afogado eram mortos por soldados gregos que esperavam na praia. Had the Greeks not won the Battle of Salamis, the Greek civilization, or ancient Greece, its values that we all share in our today's world, may never have been there. Após a formidável vitória em Salamis, Temístocles foi aclamado herói. Mas suas ambições pessoais começaram a fazer crescer o ódio de seus muitos inimigos políticos. Foi só uma questão de tempo até que a cólera da Assembleia transbordasse. Athens at this time had a practice called ostracism, an annual unpopularity contest, in which the people would vote for the politician who they felt was most disruptive, most dangerous to the political process, and they would exile him for 10 years. Em 471 a.C., Temístocles foi condenado ao ostracismo. Por uma assombrosa ironia, foi obrigado a pedir abrigo ao inimigo que tanto se esforçara para derrotar.
ele nunca mais viu Atenas. Amazingly, he was forced to flee to Persia itself, where he found refuge, and he ended his life speaking Persian, working as an administrator for the Persian king, helping the Persians govern Western Asia Minor. Temístocles desempenhara seu papel em uma épica história de poder e de conquistas que se inspirara em um passado glorioso. Os lendários contos sobre deuses e heróis narrados em épicos como a Ilíada e a Odisseia. As histórias podem ser mitos, mas as conquistas desses ancestrais gregos foram reais e ainda hoje se mantêm. Por volta de 1300 a.C., um povo que falava uma forma antiga da língua grega habitou grandes porções da Grécia. Eles eram conhecidos como micênios e durante anos suas guerras e escândalos, proezas e conquistas foram matéria-prima de lendas e estabeleceram os alicerces da civilização grega. Micenas, a capital, era rodeada por uma cidadela maciça construída ao longo de 150 anos. De acordo com o mito, nesta cidade os micênios foram liderados por um rei chamado Agamenon, cujas lutas épicas foram registradas pelo poeta Homero no século VIII a.C. em duas das narrativas mais famosas da história, a Ilíada e a Odisseia. So, the Iliad was something like the Bible for ancient Greeks. It contained a moral story. It told you how you should live. It described gods, it described religion, but also described people. It described situations. It gave ideals that you should look upon. As narrativas da Ilíada e da Odisseia tornaram-se famosas. O sequestro de Helena por Paris, os 10 anos do cerco infligidos por Agamenon a Troia, e o gigante cavalo de madeira utilizado pelos gregos para entrar em Troia e destruir a cidade. Embora as proezas de Agamenon durante a Guerra de Troia tivessem sido heróicas, seu retorno a Micenas não teve uma recepção muito calorosa. Ele foi assassinado pela própria esposa. Scholars have debated for centuries whether or not Homer actually penned the Iliad and the Odyssey, or whether he just collected the folk tales of song, or whether he had anything to do with them at all. But if the ancient Greeks came back today, they'd scoff at this pithy harangue. Because of the ancient Greeks, Homer wasn't just some top 40s folk singer, nor was he the best-selling hack writer of some piece of pulp fiction. Homer was an historian. And these legends weren't the bedtime stories to be whispered to the kiddies before the oil lamps were blown out. These were accountable facts. This is what is left of Mycenae, the capital city of which Homer writes, and where many, including me, would like to believe that Agamemnon really ruled. These ruins show us that not only were these early Greeks master builders, but they were capable of some amazing engineering feats. As you approach Mycenae, first thing, of course, that you will see is the fortification walls, which are very impressive. And immediately you have this feeling of awesome. Os muros da cidadela de Micenas são formados por blocos de pedra e cada um pesa cerca de 10 toneladas. Foram dispostos com tal precisão que cada pedra se encaixa perfeitamente no bloco adjacente. Mas, como vista inspiradora, nada em Micenas chega perto da colossal entrada principal da cidadela, o Portal do Leão. This is the Lion's Gate, the main gate to the citadel of Mycenae. It is one of the more stunning structures of all of early antiquity. It is an imposing piece of symbolism. It is an imposing piece of engineering. 2 lions standing fully upright, their paws on the base of a column. Their heads, which are missing, would be turning outward. Anybody approaching this gate would know that Mycenae stood for one thing: power.
Structurally, the gate looks to be a standard engineering practice of post and lintel construction. These vertical elements here, these massive piers, are the posts supporting the lintel, the horizontal element, which weighs about 12 tons. But it is above the gate where the lions live that the engineers took it one step further. If you look at this triangle of indented stones right by the lions, it develops an element that we call the corbelled arch. Suppose you have these 4 stones, and instead of piling them up, you try to create an opening from the outside, and you steal a little bit of space by putting them this way. This is corbelling. If we are a little bit more ambitious because this is not sufficiently large, and we try to displace further these stones, still in corbelling, then we are running this risk that this is falling down. So what is the little trick? It's simple. You start putting counterweight behind each of these corbelled stones. Now, this triangle, first of all, we should say that this is a true Mycenaean innovation. This is something that we see for the first time, most probably worldwide. So in that sense, we are looking at something that's very innovative, very new. Os engenheiros micênios levaram o arco avançado passo além. Eles aplicaram a ideia para criar um revolucionário espaço interior com uma cobertura chamada abóboda. A cobertura era utilizada em apenas um tipo de construção: túmulos. Como os egípcios, os micênios construíram estruturas extraordinárias para abrigar seus líderes mortos. Esses túmulos chamavam-se tóloi. Suas construções partiram de algo que os engenheiros micênios nunca haviam feito. I mean, the circular form is completely absent in the architectural minds of the Mycenaeans. The Mycenaeans work with straight lines and right angles. So the circle is just for this kind of structure. So that makes the impression and the symbolism of the circle as related to death even stronger. Construir tóloi era gigantesco empreendimento de engenharia. O primeiro passo era cavar a lateral de uma colina. So they dug this trench, and this trench would form the dromos, which means in Greek road or way. In this case, it's a walkway to the tomb, and it's flanked on each side by these beautiful almond stones set in lengthwise and edgewise. Now, 3,200 years ago in 1200 BC, a visitor approaching would walk down this dromos, and then he would be confronted by an unbelievably magnificent and stunning sight, this massive doorway. The doorway would be flanked by 2 fantastic columns carved out of solid green marble with zigzag and spiral designs going all the way up. Each one of these massive stones is 2.5 feet tall, and there are 33 rings of these stones laid out in a conical shape. Now, each layer of stone is laid over the lower one in a sort of protruding fashion. That's what we mean by the corbelled style. And then they're shaved down to make it all very smooth. In order for this structure to be stable, you need a constant pressure from outwards inwards, very much like a barrel where you need this band, this metallic band around to keep the rings together. This pressure comes from the addition of earth. As they build, they add earth from around, and quite a lot of earth, and there comes a point when they have finished the beehive structure inside. At the same time, they have built a whole earthen mound on top. Por volta de 1.100 anos antes de Cristo, essa civilização grega se desintegrou e desapareceu repentina e misteriosamente. There's lots of theories about that. I think the most dominant one is new tribes, new barbarian tribes came from the steppes, and they attacked the civilizations of Egypt, they attacked the civilization of Mesopotamia, causing disruption in the trade routes. That became their fall. Com a queda de Micenas, a Grécia entrou na Era das Trevas. Por 4 séculos, sua cultura caiu em profundo torpor. Então, no 8º século antes de Cristo, as cidades-estados autonomamente começaram a se desenvolver e a florescer.
cada qual forjando sua própria identidade e competindo por superioridade econômica, militar e tecnológica. Uma ilha grega em particular, Samos, veria a construção de um dos feitos de engenharia mais impressionantes do mundo antigo, movendo montanhas para levar água ao povo. Esparta, Atenas, Corinto, Tebas. Estas são apenas algumas das mais de 100 cidades-estados que emergiram por toda a Grécia 400 anos após o desaparecimento da civilização micênia. Antes do advento da democracia na Grécia, muitas dessas cidades-estados eram lideradas por um único governante, chamado de tirano na Grécia Antiga. Por volta de 540 a.C., um tirano chamado Polícrates governou a ilha e cidade-estado de Samos, no mar Egeu Oriental. He was quite a player on the international scene. He made tactical alliances, not just with the Persians, but also, for example, with the Egyptians. He was an ambitious figure. Polícrates viu que o caminho para o poder de uma ilha como Samos era pelo mar. Ele construiu uma frota de 100 triremes, aterrorizando as cidades-estados vizinhas e taxando navios que passavam pela região. Under Polycrates, Samos, his home island, became the dominant sea power, and that was the basis of his wealth and power. Com sua riqueza recente, Polícrates construiu muros defensivos em torno da capital e se lançou a resolver um problema que atormentava muitas cidades no árido clima mediterrâneo: água potável. Samos was a very, very important and powerful city. They were needing a lot of water and they were short of water. Havia uma nascente abundante, mas ficava a 274 metros no Monte Castro. Polícrates e seus engenheiros tinham que imaginar o modo de ligar a cidade à fonte. Construir um aqueduto em torno da montanha não era uma opção. You could construct a water supply system around the mountain, but the first thing a besieging enemy would do to cut off that water line, and there you are with your wonderful fortification, with your wonderful new walls, and you're drying out. A solução requeria algo fora do comum. Polícrates procurou um engenheiro chamado Eupalinos. Este veio com uma solução que literalmente significava mover uma montanha, um túnel que atravessasse o Monte Castro. Seria um projeto enorme e extenso. The time needed for such tunneling should be enormous. Therefore, the decision was taken to drive tunnels from both sides. This is a mathematical and a technical problem. Como os engenheiros da atualidade fizeram sob o Canal da Mancha, Eupalinos cavou túneis dos dois lados da montanha para que se encontrassem no meio. Para tanto, teria de se certificar que cada túnel começasse na mesma altura nos lados opostos da montanha. Os túneis também tinham que coincidir no plano horizontal. Caso contrário, eles passariam um ao lado do outro como navios na noite. Sem equipamento sofisticado de exame topográfico, era um notável desafio de engenharia. A teoria envolvia uma caminhada curta em torno de uma grande montanha. Simulando um caminho da fonte para a cidade em curtas linhas perpendiculares, Eupalinos podia medir cada pequena extensão para calcular dois lados de um triângulo retângulo. Com dois lados do triângulo conhecidos, a hipotenusa era o caminho do túnel através da montanha. O que tornava esse prodigioso feito de engenharia ainda mais impressionante é que envolvia não só um túnel, mas dois. O túnel principal foi cavado a uma altura e largura de cerca de 2 por 2 metros, para ser usado apenas como espaço de trabalho para cavar um segundo túnel adjacente e abaixo do principal e que serviria como aqueduto. O túnel de trabalho foi cavado em terreno plano e o do aqueduto na lateral e abaixo daquele. Esse segundo túnel precisava ter um leve declive que permitisse o fluxo suave da água em direção à cidade. O risco de vida era permanente naquelas escuras e perigosas entranhas da montanha. Once they were in the mountains, the difficulties must have been paramount
because rock may be moving in unpredictable ways. Water may all of a sudden splash up and cause havoc. This was probably a constant danger. Apart from that, it was dark and needed to be illuminated, and you needed to constantly know where you are in order to keep your line straight. Após pequenos ajustes, as duas equipes se encontraram na metade do caminho, quase que exatamente onde Eupalinos originalmente determinara. Os pisos dos dois túneis se conectaram com apenas 60 centímetros de diferença, uma discrepância de menos de 1% do comprimento de 1.066 metros do túnel. Esse impressionante feito de engenharia pode ter sido o momento luminoso do reinado de Polícrates, mas sua sorte política não seria tão brilhante. The Persian governor on the coast of Asia Minor decided that that degree of autonomy that Polycrates enjoyed was unsuitable to the development of Persian power, and he was arrested and brutally tortured and crucified. Polícrates foi apenas um entre muitos tiranos que governaram as cidades-estados da Grécia Antiga entre 800 e 500 a.C. O poder de poucos sobre muitos era a única forma de governo que os humanos conheciam. Mas isto estava prestes a mudar. A cidade-estado de Atenas mudaria o curso da história. O líder visionário que faria isso acontecer se chamava Péricles. Seu legado seria um monumento eterno da Acrópole ateniense que se ergueu acima das nuvens. Um impressionante exemplo de precisão de engenharia chamado Partenon. Em 480 a.C., quando Temístocles derrotou os persas na Batalha de Salamis, ele salvou não só Atenas, mas também sua jovem democracia que nascera há 25 anos. Para Atenas, a época do governante único acabara. Atenas era rica em poder militar, tesouros, tecnologia e ideias. Estava pronta para sua época de ouro e um homem a conduziria até lá. Seu nome era Péricles, um intelectual democrata e esclarecido que apoiava as artes. Mas Péricles também expandiria o poder ateniense através de outros meios, inclusive ameaças, suborno e força bruta. Pericles came from one of the old aristocratic families of Athens, so he came from the kind of family background in which a career of political and military leadership was expected. Sua escalada ao poder começou quando foi eleito, ainda jovem, para o posto de estrategos, em um grupo de 10 homens que comandavam o exército e definiam a política externa. Político nato e talentoso orador, Péricles logo se tornou o estadista mais influente e poderoso de Atenas. Pericles was the typical political animal, if you like. This guy was a politician. He was able to speak and convince. He was completely dedicated to what he did. Péricles tornou-se líder de Atenas em 461 a.C. Graças à frota de trirremes que Temístocles construíra, a marinha ateniense manteve-se insuperável no Mediterrâneo Oriental. Mas, apesar da derrota do Império Persa em Salamis, sempre pairava a ameaça de uma outra invasão. Em 478 a.C., Atenas e as cidades-estados do Egeu formaram uma aliança de defesa mútua chamada Liga de Delos, a versão da OTAN do mundo antigo. By 450 BC, Athens has become the undisputed leader of the Delian League, which is nothing more than a money faucet for the city-state. But Pericles, as undisputed leader of Athens, finds ways to put this money to the best possible use by building massive public structures that best reflect the grandeur and magnificence of Athens. Now, legend has it that Poseidon, god of the sea, and Athena, goddess of wisdom, each came to the Acropolis to compete for the patronage of the city, the outcome to be decided by the inhabitants. Poseidon struck the ground with his trident, and up popped a spring. Athena struck the ground with her spear, and up came an olive tree, which not only suggested sustenance for the Greeks, but a possible outlet for a commercial venue.
Thus, Athena became the patron goddess of the city. Over the centuries, there were several temples to Athena, most of them destroyed. But we leave it to Pericles to give the world the most remarkable piece of architecture in all of Greek antiquity, the Parthenon. Péricles decidiu reconstruir o Partenon na Acrópole, usando as fundações de um antigo templo de Atena. Foram necessários milhares de trabalhadores e hábeis artesãos para criar esse templo magnífico. Custou mais do que qualquer outra edificação projetada pelos gregos, 30 milhões de dracmas, o equivalente a bilhões de dólares. That's an amazing amount, but keep in mind that was a huge state enterprise. A construção do gigantesco projeto começou em 447 a.C. O Partenon deveria ter 2/3 de um campo de futebol. Suas dimensões externas, 70 metros de comprimento por 31 de largura. O primeiro desafio foi retirar o mármore de uma pedreira na montanha a 16 quilômetros. Ao todo, seriam necessárias 30.000 toneladas da delicada pedra branca. Na pedreira, os trabalhadores usavam as fendas naturais para retirar da montanha blocos gigantescos de mármore. The first step is to locate these cracks and calculate if this piece of marble is sufficient for my specific purpose. The second step is to put within these cracks both horizontal cracks and vertical cracks, wedges, iron wedges. Why? Because an enormous energy was given by hammering all these wedges simultaneously, so that the brittleness of the material makes further cracking. Com os blocos gigantes prontos, grupos de homens usavam alavancas, cordas e roldanas para manobrar o mármore e prepará-la para o transporte até a Acrópole. Acidentes eram frequentes. There was an enormous risk that this big block would slide further on, killing people underneath. Cortar e transportar o mármore da montanha foi apenas metade da batalha na construção do Partenon. Os engenheiros agora tinham que responder à questão: como levantar aqueles monstros de mármore de 10 toneladas e erigir o maior templo que o mundo já vira? Julho de 447 a.C. A construção de um magnífico templo começou na Acrópole ateniense. O Partenon era o grande projeto de Péricles, um líder dinâmico e ambicioso que levaria Atenas a uma idade de ouro jamais vista na Grécia Antiga. It was a statement. We are the most powerful city. We are the cauldron of democracy and free thinking. We have the best people, we have the best army, the best navy, we are the leaders. O Partenon diferia da maior parte dos templos da época, que consistia de uma construção hexastilo com pórtico de 6 colunas e 13 colunas laterais. O Partenon seria um octoestilo com 8 colunas por 17. That makes the building very different because they all have basically the same proportions. When you make them larger, you simply scale up everything. To make it wider was to give it an extra dimension. As colunas forneciam o apoio principal para a estrutura. Cada coluna consistia de 11 tambores empilhados uns sobre os outros. Como eram esculpidos, se encaixavam perfeitamente quando colocados em coluna. Para isso, o topo de cada tambor era dividido em 4 círculos concêntricos, com cada anel aplainado ou não, dependendo da intensidade necessária de fixação para se encaixar com o tambor seguinte. No centro de cada tambor, os pedreiros abriram um entalhe retangular de 15 centímetros de área e de 7 a 10 centímetros de profundidade. Depois, os carpinteiros inseriam cavilhas nos entalhes que serviam para alinhar e centralizar com o tambor de cima. O desafio seguinte era levantar os pesadíssimos tambores, sobretudo os das seções mais altas.
Uma única coluna do Partenon pesa entre 63 e 119 toneladas. A crane is an extremely simple device. You have just a boom, and then you have a series of pulleys, which, as we know, just give you the possibility of taking up a weight of, say, 10 tons by pulling down only 100 kilos. Os engenheiros prendiam a pedra no guindaste de várias maneiras. O método mais utilizado era amarrar a ponta da corda na parte superior de um gancho de metal em S, firmar as cordas mais curtas na parte inferior do gancho e laçá-las em pequenos botões que eram deixados em bruto no mármore precisamente com esse objetivo. Normalmente eram deixados 4 botões no tambor ou no bloco de pedra, distribuindo uniformemente a força necessária para içar o objeto. As paredes dos espaços interiores deveriam ser colocadas com muita precisão, pois os construtores gregos não usavam argamassa. Para manter unidas as extremidades de cada bloco, os construtores cavavam as laterais com um desenho em T duplo. Depois inseriam bastões de ferro para mantê-los unidos. Com as colunas e os blocos em posição, os botões utilizados para içá-los eram tirados e as marcas aplainadas. There's a saying that there are no straight lines in the Parthenon. Now, what's meant by this is that the architects incorporated a series of sort of optical illusions when they built it. It starts with the stairs, goes up through the columns, all the way up to the top of the building, the pediment, that triangular element at the top. So let's take a look at the stairs. They seem to be straight, but no, closer look, they bow in the center and they go back down at the end. Now this conceit, if you will, continues right up to the columns. This column is of the Doric order. There's no base. It seems to grow right up out of the stone. Each column has 20 flutes, which makes the column sort of undulate as you look around it. And then the column bows out in the center and bows back up at the top. This is a process called entasis. Such long lines, which are more or less at the level of your horizon, tend to curve. So in order to extinguish this effect, they curve them the other way, so the result, again, is more harmonious and you see it as being straight. Because if it was all straight, perfect, right angles, then you will see it like that. A principal função do Partenon era dar abrigo à monumental estátua de Atena. Parthenon was an extremely expensive building, but the statue inside of it was almost equal in cost to the building itself, if not even more expensive. Athena's statue was about 10, 11 meters high. That means 32, 35 feet or so. And it was of the materials gold and ivory. Centenas de escultores criaram figuras que pareciam vivas, o que demonstra que havia talento não só na construção. O trabalho mais famoso na decoração do templo é o friso que corre nas paredes internas. Foi esculpido em baixo relevo, com as figuras muito próximas do plano de fundo. Retrata a Panateneia, uma celebração à deusa Atena realizada a cada 4 anos. What survives on the site of the Parthenon today are the white marble remains of the building. In antiquity, not only the sculptures, but also many other parts of the building were richly decorated with paint. Porém, nem todos os cidadãos ficaram encantados com o Partenon. Alguns consideravam o projeto de estimação de Péricles horrível e um simples monumento à sua própria glória. Now, many Athenians hated the Parthenon and the temples. They thought it was disgusting. They thought it was terrible. Plato didn't like it at all. For many Athenians, when they saw in their holiest of holies, if you like, those new buildings coming up, buildings that had incorporated novelties, buildings that were making a break from the past. Os murmúrios de descontentamento em Atenas não se limitavam ao Partenon. Como Péricles continuava a expandir o domínio de Atenas, seus rivais começaram a conspirar contra ele. Em pouco tempo, começaram a lançar ataques aos seus aliados. No topo da lista estava uma mulher bonita e culta chamada Aspásia, membro da elite da casta Hetera e companheira de Péricles.
Hetairae were high-class courtesans, often compared, for example, to geishas in Japanese culture. Hetairae moved in the top circles in Athenian and Greek cultural life. Em Atenas, as mulheres deviam se submeter ao domínio dos homens, mas Aspásia era a exceção à regra. Péricles a tratava como igual, e sua companheira rapidamente se tornou parte da elite ateniense. But they became a well-known couple, and to the sort of astonishment and some scandal of the Athenian people, Pericles was even to be seen actually kissing Aspasia publicly. And of course, public displays of affection were not anything that one expected to see in classical Athens. Em 432 a.C., após quase 15 anos de construção, o Partenon foi finalizado. Essa homenagem a Atena fez o que Péricles queria: divulgar o poder de Atenas para o mundo. Ironicamente, a supremacia que o Partenon simbolizava já estava em declínio. E Esparta, o inimigo de longa data de Atenas, em ascensão. Once Athens had established this great alliance system, or as some people put it, this Athenian empire, and arguably that's what it became, the Spartans began more and more to look askance, as it were, at the Athenians, and eventually, by the 430s, to feel threatened by the Athenians. Em 431 a.C., Esparta atacou Atenas. Durante 2 longos anos, Atenas resistiu ao cerco de Esparta, mas a luminosa cidade de Péricles estava prestes a sofrer o ataque de um inimigo invisível. After a couple of years, because of the overcrowding in the city of Athens, disease that seems to have come originally from the Near East attacked the Athenian people. It's known as the Great Athenian Plague. Large numbers of Athenians died in this plague. Péricles, então, com mais de 60 anos, sobreviveu à peste, mas estava fisicamente debilitado e sobre ele pesava a culpa pela desgraça da cidade. Em 429, com a peste e a guerra eclipsando sua amada cidade, Péricles morreu. O conflito sangrento entre Atenas e Esparta, conhecido como a Guerra do Peloponeso, continuou por mais 25 anos. Até que em 404 a.C., Atenas sucumbiu. With the end of the Peloponnesian War, the time of Pericles and the dominance of Athens was over. Great marvels of Greek culture and Greek engineering would live on. And the irony was that the two men, the two purveyors of the fantastic legacy of classical age of Athens, were not Athenians at all. The names of these two men would be synonymous not only with conquest, but with Hellenism, the spreading of the Greek ideal of culture and value throughout the world, right on up to our own modern day. These two men were Philip II of Macedonia and his son, a man who would be the envy of every single general and emperor from Julius Caesar to Napoleon to George Patton. A man who would traverse most of his known world in his short 33 years, that student of Aristotle and self-proclaimed God, Alexander the Great. I'm Peter Weller for the History Channel.